devemos seguir a graça, seguir Jesus. Jesus é mais importante do que Moisés, né? Mais importante do que as leis de Moisés, os mandamentos, porque os mandamentos nós não conseguimos cumpri-lo. A gente não consegue. Os mandamentos apontam que nós vamos para o inferno. Os mandamentos apontam que nós não somos capazes de cumprir. Foi a razão de que Jesus veio. Foi a razão de que Jesus falou para Pedro: Pedro, eu vou retornar a Jerusalém. Eu vou voltar para Jerusalém. Vou padecer bastante nas mãos das lideranças, do Sinédrio. Vou morrer, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Quando Jesus estava fazendo a transfiguração aqui, se tornando o próprio Deus aqui, a Shekinah de Deus, a presença de Deus na vida aqui de Pedro, Tiago e João, ele estava falando para a sua igreja assim: olha, eu sou Deus maior do que os mandamentos, maior do que Moisés, porque o povo judeu, os hebreus, eles tinham uma estima muito grande por Moisés, eles idolatravam e idolatram até hoje Moisés. Mais importante do que Moisés, meu querido, é esse Jesus. É isso que está dizendo aqui. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é antes de Moisés. O que Jesus está dizendo? Que ele é o próprio Deus que fez Moisés escrever a Torá. Então ele é maior, ele veio cumprir. Quando Moisés escreveu as leis, os homens não se cumpriram, não dava para cumprir, mas Jesus veio fazer isso. Aí estava lei e graça junto. A lei, através da pessoa de Moisés, e Jesus representa a graça. Basta você aceitá-lo como Salvador, você vai receber a Shekinah de Deus, você vai morar no céu, você vai viver, vai ver a glória de Deus. Como ele diz aqui, olha, veja o Filho do Homem vindo do seu reino, você vai ver o reino de Deus através da pessoa de Jesus. Você vai deixar Cristo reinar no seu coração. Quando fala de Elias, está falando dos profetas. Elias representa todos os profetas. E olha uma coisa que legal, Moisés foi elevado ao monte para ver a terra prometida, mas não entrou. Morreu lá e ninguém sabe aonde foi parar o seu corpo. Elias não foi morto, foi arrebatado. Então está aqui representando aquelas pessoas que vão morrer, né? Que vão morrer, mas que através da graça vão ressuscitar com Cristo, ou representa Elias, que vai ser aquele cristão que representa que vai ser arrebatado com Cristo, vai ser elevado aos céus. Quando Jesus vier, ele vai tomar aqueles que estiverem aqui, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador. Como diz a palavra de Deus, os que morreram ressuscitarão primeiro, os que estarão vivos serão arrebatados e encontrará com o Senhor nos ares. É muito bom, mas Elias também representa as profecias, os profetas, tudo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, falando que vai vir o Cristo, que o Cristo vai nascer de uma virgem, que ele é a semente da mulher, que ele é aquele que vai livrar o homem do pecado, é ele que vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e sobre as suas pisaduras seremos salvos. Ele é o príncipe da paz, ele é o filho do Deus vivo. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Quando fala de Elias, está dizendo assim: estudem sobre tudo que os profetas falaram a respeito de Cristo e veja que está se cumprindo. E Jesus está dizendo assim: eu sou esse que os profetas falaram. Eu sou para aqueles que eu vou arrebatar. Jesus ainda, você sabe que o povo judeu ainda espera ainda que Elias seja o proclamador, Elias venha a essa terra para proclamar a palavra de Deus. E certa feita Jesus disse: olha, se vocês quiserem entender, Elias já veio na pessoa de João Batista. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero só pegar dentro desses 3 versículos, porque é muito rico. É maravilhoso, como é bom estar nessa escola de discípulos, como nós somos iluminados, como Deus assim abre a nossa mente para compreender, para andar, para caminhar nesse caminho de discípulos. Na verdade, o que Jesus está dizendo antes da sua morte, né, revelando aos seus discípulos, ele está cumprindo o que prometeu aos discípulos. Então ele quer cumprir, dizer para você e para mim, tudo que ele promete, ele cumpre. Ele está dizendo para eu e você, para a gente não ter dúvida de que de fato ele é esse Cristo mesmo que foi enviado, que ele é esse Deus que é maior do que Moisés, maior do que os profetas. Você sabe que os profetas
eles tinham eles eram bem considerados, todas as pessoas iam aos profetas para saber as respostas, o que deveriam ver, o que deveriam fazer. Os profetas foram pessoas importantes na terra, e o que Jesus está dizendo? Que ele é o meu e o seu profeta. Lembra que eu falei para vocês que quando Pedro foi iluminado, falou: tu és o Cristo? Ele era os profetas, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei. Então, Jesus está dizendo aqui que eu sou maior do que a lei, eu sou maior do que a Torá, eu sou maior do que o Pentateuco, eu sou o próprio Pentateuco, eu sou a própria Torá, eu sou a palavra, eu sou o verbo. Eu sou o verbo que se tornou carne e habita no meio de vós. Eu sou mais do que Moisés, eu sou mais do que os profetas. Eu sou o que os profetas profetizaram a respeito de mim. Eu estou cumprindo aqui. Eu sou esse, pode acreditar em mim. Em outras palavras, Pedro, você é a igreja, você formou a igreja. Você, Pedro, é uma pedrinha e sobre esta pedra que sou eu, edifico a minha igreja. Pedro, você foi o primeiro a ser iluminado para conhecer a minha igreja. Pedro, você foi o primeiro a pregar a palavra e 3.000 almas se converter. Você foi o primeiro a inaugurar a minha igreja. Eu quero dizer, Pedro, que eu sou esse Cristo. Eu sou de fato esse Cristo desta igreja, que as portas do inferno não prevalecem. Que coisa linda. Outra coisa que nós podemos aprender aqui, nós estamos vendo aqui 3 pessoas, né, iluminadas, Moisés, Elias como profeta e o próprio Jesus. Pessoas que estão nos céus, né? que está no céu, pessoas que são salvas, pessoas que representam, tem uma representatividade muito grande aqui. E nós estamos vendo também 3 homens, 3 discípulos, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. É como se céu e terra estivessem encontrando. Aí você vai compreender mais porque esses 6 dias é o que Deus fez. O que Deus fez no 6º dia? Ele pegou do barro, da terra, fez o homem, e ele pegou algo do céu, que é o sopro divino, soprou no homem e fez do homem alma vivente. É como se Jesus estivesse dizendo assim: está aqui agora, se cumprindo aquilo que aconteceu lá em Gênesis. No sexto dia foi feito o homem, e aqui está uma representação desse 6º homem, desse homem sendo criado, não só da terra, que representa Pedro, Tiago e João, mas como do céu também, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma coisa linda. Queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é sensacional. Como é gostoso a gente estudar a palavra de Deus, caminhar nessa escola de discípulos, porque a gente aprende com Cristo. Outra coisa que diz aqui no verso 3, olha que interessante: então apareceu diante deles Moisés e Elias falando com ele. Olha essa palavra, falando com ele. Alguns espíritas estão dizendo aqui que é reencarnação, mas não tem nada a ver, porque isso a Bíblia já condena há muito tempo. Se você vê isso aí, a Bíblia condena esse negócio de falar com mortos, de falar de vir ressuscitar. Tá a ponto que diz a palavra, uma parábola, né, que morreu um rico e morreu um mendigo. O rico viu o mendigo e falou: olha, pai Abraão, pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. E faça que eu ressuscite, faça que Lázaro ressuscite, faça que alguém vai lá e pregue, volte a viver. E Deus falou: não pode, quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá. Então você percebe que essa representatividade de Elias, de Moisés, realmente é a figura. Falar com ele não necessariamente é ouvir a voz dele, mas quando fala da Bíblia, está falando de Moisés. Você vai encontrar muita palavra assim, Moisés, mas não é a pessoa de Moisés, é o escrito de Moisés, é a instrumentalidade de Moisés. Foi através de Moisés que Deus usou para escrever a Torá, escrever a Bíblia, escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando comigo e com você. Então aqui está dizendo que Deus fala comigo e com você através de Moisés, através da Torá. Deus fala através de mim, para mim e para você, através dos profetas. Falou através dos profetas, profetizando que o Messias vão vir, que Cristo vão vir. Então ele falando aqui é a palavra de Deus. E depois você vai encontrar o próprio Jesus discorrendo de Moisés aos profetas para aquelas pessoas que estavam no caminho de Emaús.
Querido, quando fala de Moisés e quando fala de Elias, está falando da Torá, está falando da Bíblia, está falando do Pentateuco, está falando das profecias, da importância dos profetas que profetizaram a respeito do Cristo. Porque a pessoa central na Bíblia não é Moisés, a pessoa central na Bíblia não é Davi, a pessoa central da Bíblia não são os profetas. A pessoa central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Então aqui está falando de Jesus, e Jesus está agora fazendo essa transfiguração para dizer para nós: eu sou este que Moisés escreveu, eu sou este que os profetas profetizaram. Vocês podem acreditar em mim em vida. Fez isso em vida antes de morrer para os seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos, para 3 discípulos. E esses discípulos tiveram o privilégio de ter essa iluminação. Esses 3 discípulos tiveram essa experiência, não porque eles eram melhores, não porque eles eram mais íntimos com Deus, nada disso, não porque eles eram mais especiais, não, mas porque eles têm uma representatividade importante aqui na terra. É só você ver o que significou Pedro aqui, o que Pedro fez, o que Deus falou de Pedro, o que Deus falou de Tiago, o que aconteceu com a vida de Tiago. Só você acompanhar a história de João, o que foi João, aí você vai perceber que essas pessoas têm uma representatividade de alguma coisa, como Moisés, como Elias também teve. Se como Elias e Moisés é uma representatividade, não é de fato Elias ali presente, não é Moisés ali presente, Pedro também, mesmo ele estando presente ali, mesmo sendo Pedro, Tiago e João, a pessoa dele, mas tem uma representatividade sobre a sua igreja, sobre os que padecem, que serão mortos, que foram mortos e padeceriam, e seriam os mártires, e seriam também aqueles que por idade, por velhice, não negou Jesus Cristo. Aqueles que morreram por amor a Cristo e aqueles que foram mortos por amor a Cristo e aqueles que morreram por morte natural, mas não negaram a Cristo. A sua igreja é isso. A sua igreja passa o que passar, mas as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. É isso que Jesus quer dizer para eu e você. É isso que Jesus está dizendo para eu e você. Essa experiência tremenda, essa transfiguração. Jesus se transfigurou. Jesus tomou a forma de Deus ainda antes da morte para 3 discípulos, para dizer para nós, para estar escrito aqui para eu e você: pode acreditar, pode aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele é tudo que diz o Velho Testamento, ele é tudo que diz o Novo Testamento, ele é tudo que diz a Torá, ele é tudo que diz os profetas, ele é também a graça. Ele é a graça, ele é o Novo Testamento, ele veio cumprir, ele é o Novo Testamento. Você basta aceitá-lo como único e suficiente Salvador. O que Jesus está dizendo é que você pode ter o reino de Deus dentro de você quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não está sendo enganado. Olha, não é barganhar com Jesus. É você entender, é que você, quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, você é iluminado pelo Pai para conhecer que esse Cristo é o verdadeiro. Ele cumpre o que ele diz. Você é nascido de novo. Como diz a palavra de Deus, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova criatura. O velho homem se corrompeu. O homem Adão pecou. O homem Adão que foi feito no 6º dia lá no Jardim do Éden, ele pecou. E ele perdeu a comunhão com Deus, mas esse homem aqui, Cristo fez a reconciliação entre esse homem, entre eu e você ao Pai. Esse Jesus Cristo aqui, ele está dizendo para eu e você que ele é de fato esse Jesus, o Messias. Pode crer, pode entender que ele quer reinar dentro de mim e dentro de você. Querido, querida, que palavra, que coisa, que iluminação.
como esse texto tem muito a falar comigo e com você, como esse texto ele é maravilhoso. Aqui não está querendo dizer que eu tenho que subir no monte, aqui não está querendo dizer que o monte é mais importante do que a minha igreja, aqui não está querendo dizer que eu tenho que orar em determinado lugar, nada disso, pelo contrário, você vai ver aquele encontro que Jesus teve com a samaritana, o próprio Jesus já falou isso, que não é em Jerusalém, nem nesse monte, os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aqui também não é uma experiência para ter de vez em quando a Shekinah, né? Alguns falam, você está recebendo a Shekinah de Deus, a presença de Deus momentaneamente, né? Você está tendo a presença de Deus que você vai se emocionar e vai falar em outras línguas e vai fazer nada disso. Aqui é muito mais profundo do que isso. Aqui está dizendo sobre a sua salvação, é sobre a certeza de que Cristo é esse Messias. E essa Shekinah aqui é muito mais, meu querido, do que você ter uma emoção, é muito mais do que você subir ao monte, é muito mais do que você ter uma experiência momentânea com Ele. Aqui está dizendo a certeza que você tem que esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo e que te trouxe comunhão com o Pai novamente. É que Ele prova isso dizendo para você que na lei você não tem condições de ser salvo. Através dos profetas foi profetizado que viria o Messias e aqui está a representatividade desses homens, Moisés e Elias. Está dizendo que Jesus é maior do que todos esses, porque Jesus é o próprio Deus. Dá para você entender isso? Dá para você compreender isso? Não vai correr atrás de emoções, não vai correr atrás aqui, alguém fala, olha, o rosto de Jesus brilhou como o sol, a veste dele brilhou, a sua vai brilhar. Nada disso, não é isso que Jesus está querendo dizer, não é isso que Jesus está querendo que eu e você tenha, momentos de emoções, momentos de iluminação, momento de alegria, nada disso. O que Jesus quer com você é que você tenha esta graça, que te dá a salvação para o resto da sua vida, que você pode morrer mesmo servindo, mas você vai encontrar com Ele. Você pode ser um mártir, como Tiago. Você pode ser uma pessoa que não vai morrer, não vai ser um mártir, mas você vai morrer pela sua idade, pelo tempo, mas que você vai ser ressuscitado com Ele. Aqui é muito mais profundo do que um momento de emoção, um culto de avivamento ou um culto qualquer. Aqui não está me chamando para ter uma Shekinah de vez em quando. Aqui não está me chamando para eu ter um avivamento espiritual. Nada disso. Aqui está dizendo é você encontrar com Deus. É você encontrar com o próprio Deus. Jesus Cristo é o Deus. Você consegue encontrar com esse Deus através de Jesus. Você encontra com Deus que paga e apaga todos os seus pecados. Porque Ele é maior do que Moisés, maior que os mandamentos, maior que as leis. Que você não consegue cumprir e eu não conseguimos cumprir, mas que Jesus cumpriu. Que os profetas profetizaram a respeito dele. O que Jesus quer me ensinar para você, eu e você aqui, através da transfiguração, é que a gente não seja enganado com pessoas que querem que você tenha emoções momentâneas, um dia sim, outro dia não, ou um dia determinado, nada disso. Para com isso. O que Jesus está querendo dizer para você é que você tenha essa glória Shekinah diariamente na tua vida através de Jesus. Quando você aceita Ele como único e suficiente Salvador, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, você tem essa Shekinah de Deus, o próprio Jesus dentro de você. Que nós possamos aprender com isso, porque aqui tem muito mais para a gente aprender. Nós só meditamos no primeiro, segundo e terceiro versículos. Tem muito mais para nós aqui. Escola de discípulos. A gente aprende. Aprende com Jesus, não por emoção. A gente aprende com o próprio Jesus. Perceba-se que Jesus está te ensinando e dizendo para você, pode me aceitar, pode me seguir, pode entrar nessa escola que eu estou ensinando. Caminhe junto comigo que você vai aprender comigo. Que Deus te abençoe. Que a Shekinah de Deus também você consiga receber, você consiga ter, para ter certeza da sua salvação, que Jesus Cristo é o teu Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Até a próxima. Que Deus abençoe.